Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, seguindo esse meu desafio pessoal de, em vez de fazer longos vídeos, mas de tentar ter uma presença, substituir isso por uma presença diária, com assuntos diversos, cortados, de modo que a pessoa possa, quem está na batalha para conseguir uma vaga na universidade, e para aqueles alunos que eu estou agora tendo o prazer e a honra de acompanhar e tentar ajudar, trazer essas pílulas e essas conversas em formato menor, de modo que a gente possa falar de vários assuntos até o vestibular, e a gente nunca sabe qual desses assuntos que vai ser aquele que vai tocar o nosso coração e que vai ser útil para o nosso processo. Hoje eu queria falar com vocês sobre o seguinte: sabe que eu nunca fui um ávido leitor de redes sociais, e honestamente eu não sei nem se eu tenho, acho que eu nem tinha Instagram, por exemplo, antes de começar esse projeto, que eu tenho então agora uma mensagem que eu quero passar, e aí as redes sociais se tornam extremamente importantes. Mas antes disso, vou pegar a filha que ela não para quieta. Antes disso, eu nunca dei muita bola, nem para Instagram, nem Facebook. A própria medicina me consumia, e o trabalho, no sentido de eu não conseguir ter tempo para esse tipo de coisa. No entanto, atualmente eu tenho feito mais pesquisa e passado mais tempo, obviamente, olhando como é que as pessoas fazem os seus trabalhos sábado, né, pessoal? Sábado. E aí o que acontece? Eu tava vendo eu gosto muito desses, como se fosse um cartão. Ficou na minha cabeça, e aí eu tinha uma pauta que eu vou cumprir sobre o que eu deveria falar hoje, mas o cartaz dizia algo assim: que a gente não precisa ser... ele diz assim, eu vou colocar no Instagram, ele diz: você pode começar de novo, você pode começar tarde, você pode refazer, você pode se atrapalhar, você pode estar angustiado, você pode ter uma semana difícil, e nada disso te impede necessariamente de ter o resultado que tu quer no fim. Eu achei isso incrível, porque é impressionante como essa fantasia de que a gente tem que fazer tudo perfeito é uma fantasia, porque nós somos seres humanos, então seres humanos são pessoas imperfeitas. Ela acaba por ser uma coisa extremamente paralisante, né? Num primeiro momento a gente podia imaginar assim: olha, se a gente tiver tudo perfeito e fizer tudo perfeito, isso vai nos empoderar. Mas o que acontece... Calma, menina, quer descer? Você está indo bem, você é parte fundamental da live de hoje. O que acontece é que aquele compromisso com a perfeição, que não tem nada a ver com a compromisso com consistência, com se esforçar, com se dedicar, com ter seriedade em relação aos teus sonhos, ele, para a maioria das pessoas com quem eu converso no dia a dia, é algo que tem paralisado as pessoas, principalmente nessa fase final de preparação para as provas. Quando eu converso com as pessoas que deveriam ter feito o desafio já, ou deveriam estar fazendo, e deveriam estar nesse momento preocupados em se familiarizar com as provas anteriores, porque eles vão ter a prova logo em seguida, e não estar familiarizado com essas provas vai certamente ser vai fazer toda a diferença. Se tu não estiver familiarizado com o que tu vai fazer, se tu estudou o ano inteiro, mas tu não está familiarizado com as provas e com os enfrentamentos que tu vai passar, só tu não estar familiarizado vai fazer teu resultado cair muito. Então as pessoas deveriam estar fazendo isso. E deveriam estar começando a pensar na ideia de que vão ter que baixar o seu ritmo de trabalho para poder chegar descansado. Tá, dá tchau, tchau. Às vezes ela quer, às vezes ela não quer, pessoal. O que tem que existir é o seguinte: a ideia de que a gente não precisa ter o compromisso com a perfeição. Que a gente pode cometer vários equívocos numa preparação tão longa quanto a de um vestibular e ainda assim obter sucesso. E mais, quando a gente começa a pensar mais profundamente, além da superfície,
né? Far from the shallow now, como diz a música da Lady Gaga. Quando a gente começa a se aprofundar, a gente descobre que esse compromisso com uma perfeição que não é do ser humano, não é do processo de estudo, não é do momento do vestibular e não é nem a característica de alguém que está tentando expandir e melhorar a vida. É uma coisa que só vai te paralisar. Então, quando eu li essa mensagem, foi uma mensagem boba, sem autor, quer dizer, uma mensagem sem pompa, mas que naquele dia, para mim, foi fundamental. Por que foi fundamental? Cara, porque dentro da minha vida, eu também, ao tentar fazer coisas, também tenho essa fantasia de perfeição. E também me defronto com as minhas limitações, enquanto ser humano, enquanto estudante, enquanto economista, enquanto educador, enquanto estudante de medicina. Cara, normal. Mas o que acontece? É normal, mas como me paralisa? É um troço muito interessante. É a pessoa que acha que se não fizer a dieta perfeita, não faz dieta nenhuma. Se não fizer o estudo perfeito, não faz estudo nenhum. Se não tirar 10 na prova, então não tem que fazer o simulado. E eu vou contar um segredo para vocês. Ninguém vai acertar todo o Enem. Ninguém vai acertar todo um simulado de desafio para Enem. Ainda dá tempo de fazer o desafio, por exemplo, dos 15 dias que estava no Jornal na Zero Hora essa semana. E sim, as pessoas que fizerem e que estiverem familiarizadas com as provas de 2018 vão dar um salto no desempenho. Então faria sentido enfrentar isso. No entanto, ao enfrentar algo assim, o que tu vai descobrir? Vai descobrir imperfeição. Imperfeição na tua preparação, no teu tempo, em como é que tu te sente, em lidar com cansaço. Bom, eu queria conversar sobre isso, porque isso aí estava na minha cabeça, e quando a gente tem uma intuição de que isso pode ser útil para alguém, é porque pode mesmo, e aquilo que é útil para mim, muito possivelmente pode ser útil para vocês, então eu não queria deixar de falar isso. Mas eu queria falar também do tema principal da live de hoje, e é o tema que a produção decidiu, e eu não quero deixar coisas para trás, que é a seguinte ideia. Minha cabeça não tá. Tu vê, né? Eu tô tão focado na ideia anterior que eu não consigo passar pra... Talvez eu passe a outra ideia pra live de amanhã. Pessoal, eu acho que a ideia de não ser perfeito em tudo é uma ideia muito interessante. Não se paralisar pela perfeição é muito importante. A ideia da live de hoje, ela vem do nome de uma empresa de um amigo meu, um novo amigo, mas um cara excepcional, que entende muito de educação, e ele colocou o nome da empresa dele de Autonomia. Autonomia. Então, uma empresa sobre estudo, sobre como montar... Eles são designers educacionais, e eles falam de autonomia. E eu quero resgatar hoje esse conceito. Então, hoje a gente vai trabalhar 2 conceitos. O conceito da não necessidade de perfeição no estudo de vocês, e que a perfeição pode estar atrapalhando muitos de vocês de fazerem aquilo que está faltando, se é que ainda está faltando alguma coisa, para ter a melhor Enem que vocês podem ter. E a ideia de autonomia. Por que autonomia? Olha que nome bacana, cara. Porque por mais que a gente tenha professores fantásticos, livros fantásticos, vídeo de YouTube, live de Instagram, ninguém pode fazer a prova por ti. E é aí que entra o treinamento para desempenho. E é aí que entra tudo que a gente tem conversado, que não está aqui para desvalorizar conhecimento e estudo e curso pré-vestibular e bons colégios. Na verdade, está aqui para ajudar o aluno a entender e a se preparar e a criar a habilidade de enfrentamento que ele precisa para ter a autonomia de fazer a prova. Olha, quando a gente está sentado assistindo uma aula e a gente vê o professor resolvendo as questões, cara, é brilhante. A gente pensa que entendeu tudo, mas não existe erro mais comum e ao mesmo tempo mais perigoso do que tu tá no carro cantando junto com o teu cantor favorito, lá com o CD do teu cantor favorito, nem se usa mais CD, e achar que tu e ele cantam igual, que eu e o Fred Mercury. Eu e uma gravação do Fred cantando Bohemian Rhapsody é lindo. Eu sozinho no palco cantando isso é um absurdo.
Então, se eu não treinar para ter autonomia para trabalhar, para fazer as coisas, o que eu vou descobrir quando eu estiver sozinho num palco, num ringue, quando eu tiver que lutar sozinho dentro de uma sala de aula pela minha prova e pelo meu sonho? Que eu não tenho a capacidade de autonomia. Interessante, né? A gente tem que desenvolver a autonomia nos estudos, a autonomia na resolução de coisas que a gente não está bem preparado. A gente faz isso a partir de toda uma metodologia, e se a gente não faz isso, o que falta para o estudante na hora do pega para capar, às vezes é isso. É a capacidade de ter autonomia, de fazer as coisas sozinho, de tomar as decisões por si, naquele momento específico. E aí ele fica esperando uma solução pronta, uma solução mágica que vai vir de um professor. Cara, quando a gente está numa aula, o professor, principalmente esses grandes professores que a gente tem acesso, pensaram muito sobre aquele exemplo. Deram aquela aula centenas de vezes, conhecem N coisas relacionadas àquele assunto. E quando tu vai resolver uma questão, tu não tem nada disso, tu não tem esse ferramental. Então a forma que tu vai trabalhar a tua cabeça para fazer as questões e também acertar e ir bem, é diferente de ficar sentado olhando a pessoa resolver. É a mesma coisa que eu ter um amigo meu, jogador de futebol, a olhar ele jogando e achar que se eu botar o uniforme do Colorado eu consigo jogar. As pessoas têm essa fantasia. É interessante, quando tu vai num jogo de futebol e tu senta na arquibancada, a gente fica vendo os caras dizerem para um lateral que correu 14 km no jogo que está correndo pouco. Que se eu recebesse esse dinheiro, se eu tivesse essa oportunidade, eu correria mais. Eu vou contar um segredo para vocês. Não correria mais. Não correria porque não consegue correr. Porque não sabe, porque não treinou. O jogador que todo mundo na arquibancada paga para assistir e para dizer que não sabe jogar, joga 10 mil vezes mais do que a pessoa que está xingando ele. E aí, chegamos no vestibular, onde tu vai ter que ser não mais o cara da arquibancada, mas o jogador. A pessoa que toma a decisão, a pessoa que corre, a pessoa que luta, a pessoa que se esforça. E se tu não trabalhou isso em nenhum momento da tua preparação, tu vai ter dificuldade nessa transição, uma óbvia dificuldade. Tu vai descobrir que quando tu assiste de cima do Beira-Rio ou da Arena do Grêmio, é fácil de ver o cara que está 30 metros na outra lateral. E que quando tu tá na linha do campo, é que tu te dá por conta do brilhantismo que um cara daqueles tem que ter para conseguir tocar a bola 30 metros para alguém, porque tu não enxerga porque tá na linha da pessoa. E isso tu vai descobrir quando? Na hora da prova do Enem? Não! Tu vai descobrir isso antes. E por isso que eu insisto, se familiarizem com as provas anteriores. Nesse momento, nada é mais importante do que descansar, revisar coisas que vocês já sabem, e façam isso a partir da prova de 2018, para ter uma ideia de uma expectativa de nota, para ter uma ideia de uma melhor estratégia com o que você sabe, para que vocês saibam o que vocês sabem. E eu sempre brinco, para que se o MEC fizer a piada, e a gente na política do Brasil tem muita piada, de repetir a prova, que vocês acertem tudo. Essa é a obrigação de vocês, obrigação de todo mundo que se preparou. Pessoal, revisando. Falamos hoje de que não precisamos ser perfeitos, que não podemos nos paralisar nesse momento em busca de uma perfeição. 2. Falamos da importância de começar a desenvolver uma autonomia, que já deveria ser desenvolvida há muito tempo, mas que ainda dá tempo de fazer coisas nesse sentido. Porque na hora do pega para capar, a gente não tem na nossa frente o professor que sabe tudo. Somos nós que vamos ter que tomar a decisão. Na verdade, vocês, porque eu tenho tomado as minhas decisões há bastante tempo. Eu espero que tenha ajudado alguém, eu espero que vocês tenham ficado tão felizes de conversar comigo hoje quanto eu de vocês, e eu espero ouvir dos meus 3 alunos aí favoritos, a Ana, o Guilherme e o Rafael, o que eles acharam e como é que eles estão indo no trabalho que eles estão fazendo. Um grande abraço, mesmo que não tenha sido tudo aquilo que a gente esperava, certamente essa live, como todas as outras, é muito melhor do que não fazer nada e do que não pensar sobre esses assuntos. Pessoal, falta pouco e para muitos de nós vai ser motivo de comemorar assim que acabar dentro da universidade.
Para quem chegou agora, saiba que a live vai ficar salva 24 horas. E curtam, avisem seus amiguinhos, compartilhem e tudo mais. Um bom sábado para todo mundo, bom descanso. Um abração para quem chegou agora. Não é porque estão chegando, mas eu vou sair e vou salvar. Um abração.